Pronto, pessoal, boa noite. 16 de maio. Eu estou liberando a entrada do pessoal aqui que está entrando. Boa noite, Daniel. Então, pessoal, gente, essa aula de hoje, né? Não, veja, Giovana, desculpe lhe tirar o doce da sua boca, mas a questão prática da nossa prova é a aula de hoje, tá certo? Então, a gente vai ter a aula de hoje. Nossa próxima aula vai ser presencial. Eu vou responder as questões, tá? E é aquela questão que é o carro-chefe da prova, tá certo? Então, vamos entender para que serve esse assunto chamado programação linear, certo? Deixa eu só comparar. É faca mesmo, na caveira. Deixa eu só. Pronto. Então, gente, vê só. Essa, essa questão de programação linear é um capítulo de uma disciplina chamada pesquisa operacional, certo? E todo gestor, ele precisa... Claro que isso aqui, hoje em dia, quem desenvolve é um software, tá? A gente não vai fazer isso, né? Porque quem começou estudando isso eram aqueles grandes matemáticos na época da Segunda Guerra, que eles tinham que tratar sobre a logística de grandes exércitos espalhados pelo mundo, certo? Então, foi aí que começou a pesquisa operacional. E a programação linear é algo que faz parte do capítulo. Só voltar para cá, alguém... Hildo, pergunta. Ô, professor, o senhor está na aqui, aula 10. Deu uma 9, já deu, foi? A nova não foi a última, não? Não se preocupe com a numeração, que eu posso ter colocado errado na numeração. A última aula que o senhor deu foi a 8. Qual foi o tema da 8? Foi sobre... É, produção enxuta. Então, essa aqui é a aula 9, tá? Então, perdão, depois aí, deixa eu corrigir logo isso aqui, peraí. Essa é a aula 9. Pronto. Pronto, Hildo. Corrigido. Certo? Obrigado. Nada, obrigado a você também. Então, só voltar aqui para cá, que é que eu consigo visualizar. Então, pessoal, então, a programação, deixa eu ver qual é a página, essa aqui. A programação linear, ela é criada para solucionar problemas, certo? Alguém está querendo entrar na sala? Pronto, entrou mais um. Então, ela é para solucionar problemas através de modelos matemáticos, certo? Então, o que, é que a gente vai ter? Aí vai criar, a gente vai encontrar na empresa um problema, e acima desse problema, um problema de transporte, um problema de composição, um problema de produção, certo? Então, a gente vai, baseado no problema e nas variáveis que são relacionadas ao problema, a gente vai gerar um modelo matemático, e a partir desse modelo matemático, nós vamos gerar uma função linear, que nada mais é do que a equação do primeiro grau, e a partir desta equação, nós vamos encontrar, né, soluções para os problemas que nós encontramos. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, ó. Então, os problemas de programação linear são, em sua maioria, problemas de otimação. Otimação. Né? Ou seja, o que é isso? É você encontrar a solução ótima. O que significa isso? É você apresentar a melhor
solução para o problema, porque o problema ele pode ter várias soluções, né? Então, o que ele vai entregar para você é a melhor solução. Para atingir que objetivo? Ou ele vai maximizar, geralmente, o lucro, maximizar a receita, ou minimizar. Minimizar o quê? Tempo, custo. Então, as nossas questões, ou ela vai maximizar, ou vai minimizar. Uma função linear, que é uma função do primeiro grau, né? X igual a y mais b. Certo? É uma função do primeiro grau, que também é chamada de função linear. Por que eu chamo de linear? Porque o gráfico é uma reta. Certo? O gráfico é uma reta. Porque, veja só, dentro do que a gente vai aprender, que é um método simplex, né? Existe o processo gráfico. Então, a gente vai ter que trabalhar com as funções para fazer a interseção entre os gráficos. Não veremos essa disciplina, isso aí, tá? Então, o que é que acontece? Aí a primeira coisa importante, ó, isso aqui vai valer um ponto na prova. A função é como chamar de função objetiva. Então, ó, na nossa primeira prova, desculpa, na nossa primeira questão da prova, a perguntinha da letra A, certo? Vai valer um ponto. É exatamente você identificar a minha função objetivo. Tem gente querendo entrar aqui na sala? Fábio. Certo? Então, o que acontece? Essa função objetivo, ela vai estar sujeita a algumas relações lineares de igualdade ou desigualdade. A parte restante, que vai valer 2 pontos, essa questão da prova vai valer 3 pontos, ela vai se referir às restrições. Certo? Vou só liberar a entrada de mais gente aqui. Itamar. Vamos lá. Então, o que é que você vai ter que responder? Determinar a função objetivo. Matheus chegou também aí. E determinar quais são as restrições relacionadas ao problema em si. Certo? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso aí. Isso aqui vai valer 3 pontos na prova. Né? 3 pontinhos na prova. 3 pontinhos. Ok? Aí, quais são os tipos de problema que a gente vai encontrar? São 3. Eu tenho problema de transporte. Então, o pessoal de logística aí, ó, que vai precisar. Semana que vem eu faço uma questão na sala de aula sobre transporte. Precisa deslocar um material, né, uma encomenda, de um galpão para outra indústria. E ele tem várias empresas que podem executar essa atividade, e aí você vai escolher qual é a melhor forma para obter o maior lucro ou para se gastar o menor tempo, que você vai ter que determinar. Certo? Então, otimização do sistema de distribuição. Então, é praticamente logística aqui, né? Otimização dos custos de transporte, a demanda por uma determinada loja e as quantidades máximas de manufatura da empresa. Isso aqui a gente vai fazer na próxima aula, faremos essa questão aqui. Certo? A aula de hoje, a gente vai trabalhar com esse aqui, a ideia de composição. Certo? Então, você vai fazer o quê? O nosso exemplo aí vai ser sobre uma dieta. E eu quero
minimizar o custo dessa dieta, né? Você sabe que quem faz dieta, a alimentação é muito mais cara, né? Por ser saudável, né? Então ela tem um custo mais elevado. Então, diante dos elementos que eu vou estar disponível na questão, você imagine que você seja uma nutricionista, né? Alguém da área de nutrição, que vai passar para o cliente uma dieta onde ele não vai sofrer tanto no bolso. E o terceiro tópico, né, que a gente também vai responder na próxima aula, hoje a gente vai trabalhar só com o item 2, certo? É referente à formação e produção. Então, são os três áreas que a programação linear, né, também chamada de PLL, né, ela vai atacar, ela vai trabalhar. Desculpa, ficou mal, peraí. Então, vamos embora. Então, pessoal, então, como é que eu faço? Veja, isso aqui é um passo a passo. Tá bom? Como é que eu vou responder as questões? Primeira coisa é definir o objetivo do problema. Ou seja, eu quero maximizar alguma coisa. Eu quero minimizar alguma coisa. É o meu objetivo. Então, a primeira coisa é você definir o objetivo. Que, na verdade, tu não precisa nem definir, né? Porque isso aqui já é a própria pergunta da questão. Isso aqui já vem perguntado da questão. Certo? Já é a própria pergunta da questão. Certo? Então, eu já adianto para vocês que a pergunta eu faço: maximizar alguma coisa ou minimizar alguma coisa. A segunda etapa é você escolher as variáveis que influenciam no seu problema. Por exemplo, se você vai trabalhar com lucro, você tem receita e tem custo, né? Tem os custos fixos e os custos variáveis. E a terceira etapa é a construção do sistema de restrições. Pronto, a nossa questão, a primeira questão da nossa prova, você vai fazer exatamente isso. Está gravado aqui, né? Vocês vão assistir depois com mais calma, né? Você vai definir o objeto do problema, o que é que eu quero resolver, né? Eu quero aumentar o lucro da empresa, eu quero aumentar a minha produção, eu quero diminuir o tempo gasto com alguma coisa, eu quero reduzir o custo de produção. Tá aí. Segunda coisa, escolher as variáveis. Então, a partir da escolha das variáveis, você vai determinar aquela FO. FO, e também chamada de função objetivo. Que a gente já sabe que é uma função linear, uma função do meio grau, que vai variar entre, né, duas grandezas em forma de uma reta. Então, primeira etapa, a definição do objetivo do problema é o que se quer otimizar, podendo maximizar, por exemplo, lucro ou algum processo que abranja tempo, desempenho, entre outros, ou minimizar custos, perdas, tempo e etc. Então, a primeira etapa é basicamente você olhar na pergunta da questão, já vem informando. No item 2, né, a etapa 2, diz lá, a escolha das variáveis de decisão envolvidas está relacionada com a construção da função objetivo. Está aqui, ó. Por exemplo, posso citar a colheita de algum tipo de alimento cuja área proposta ao plantio de diferentes alimentos é uma variável a ser calculada. Ah, então você quer plantar cenoura, né, numa área, no terreno. Então, a área que você vai determinar a ser ocupada pela cenoura ainda não foi calculada. Então, ela é uma variável. Ela será calculada. Claro que, para isso, a questão vai ter que dar uma relaçãozinha, né, para poder chegar lá. Já o item 3 é construir o sistema de restrições do PPL, né, programação, né, de problemas lineares. Então, em relação às variáveis de decisão do problema,
No caso da colheita, pode considerar as condições do ambiente e demanda dos alimentos, a disponibilidade de mão de obra para o plantio, a capacidade de estocagem. Ou seja, quando fala em restrições, é aquilo que vai limitar o seu problema. Por exemplo, se você tem apenas 20 funcionários, você não pode usar 40. Você só pode usar 20 funcionários. Se cada funcionário vai trabalhar 8 horas por dia, você não pode ultrapassar, extrapolar as 8 horas. Você tem que obedecer às 8 horas trabalhadas. Né? Então, os problemas de programação linear são descritos da seguinte forma. Então, aqui, ó, é a minha função objetivo. Não precisa se preocupar com isso, tá? Porque isso aqui é uma função geral. Tá? O que você vai calcular é exatamente quem é x1, x2 e xn. São os valores. Por exemplo, e aqui está as minhas variáveis. Eu não vou fazer isso agora, porque vai fazer um exercício, aí vai trabalhar em cima do exercício para ninguém ficar com medo disso aqui. Certo? Pois bem, a questão é essa. Tá? A gente vai fazer essa questão com calma. Tá? Depois, a atividade complementar, ela é uma questão para ser usada o mesmo linha de raciocínio. Certo? Então, preste atenção aí. Então, é o seguinte. Para determinar uma dieta que reduz o número de calorias, é necessário definir as quantidades de alguns alimentos que necessitarão ser comidos diariamente. De modo que alguns pré-requisitos, olha, pré-requisitos nutricionais sejam satisfeitos. Quais são? Há um custo mínimo, é o que ele quer, ó. Um custo mínimo. Então, eu quero minimizar. Lembrando que a gente não vai calcular isso aqui, tá? Depois, nós temos uma aula que a gente vai mostrar calcular isso no aplicativo. Aí não vai fazer essa conta aqui, não. Ninguém merece fazer essa conta aqui, não. Nesse sentido, será definida uma dieta alimentar que seja restrita, ó, a suco, contra filé e uma salada pré-definida. Sabes ainda que os requisitos nutricionais deveriam ser demonstrados ao segundo tipo de vitamina B, F, G e colocados a partir da quantidade mínima. Ou seja, por exemplo, referente à vitamina B, certo? A necessidade mínima nutricional, para que a gente chegando agora. Maria, boa noite, Maria. A necessidade nutricional, né, prevista pelo paciente é de 11 miligramas. 11 miligramas. Então, veja que cada litro de suco tem 2 miligramas, cada quilo de contra filé tem 2 miligramas, e cada quilo de salada, né, legume, tem 20 quilogramas, 20 miligramas, unidade de miligrama. Já, veja que eu não posso, como chama? Eu não vou ter que ter um custo mínimo. Aí meu custo está aqui, ó. O custo de suco, de cada litro de suco, são R$2. O custo de contrafilé é R$4. Tá de graça aqui, né? Mas só para a gente seguir aqui o tempo. E o custo de legumes é um real para cada quilo consumido. Então, veja que eu tenho as duas variáveis aqui, né? Eu tenho a variável custo e tenho a variável nutricional que eu tenho que atender. Eu não posso ter menos do que 10. Tem que ser pelo menos 11, porque, ó, requisito quantidade mínima. Tá? Suponha que é uma dieta para você perder peso. Tá certo? Isso aqui, desculpa, é para você ficar saudável, né? Você tem que comer no mínimo isso, né? Não é nem para perder peso. Ou se é para perder peso de uma forma saudável. Vamos lá. Então, a primeira coisa que se faz o que é determinar o objetivo. Ou seja, eu quero minimizar o custo. Eu quero isso aqui, ó. A primeira etapa é você entender o que você quer calcular. Então, o que eu quero calcular é
a quantidade de cada elemento aqui, de suco, de contrafilé e de legume que você vai consumir, para que no final do dia, isso aqui deve ser por dia, né? Deve ser alguma coisa por dia, né? Ele não diz aqui, mas supor que seja por dia, eu gaste um menor valor, certo? Vamos lá. Então, vamos primeiro determinar quem é o meu objetivo, é o meu custo mínimo, ou seja, eu vou minimizar o custo. Lembra que quando se trabalha com programação linear, eu tenho dois objetivos, ou maximizar ou minimizar. Quando falo em maximizar, é maximizar eficiência, maximizar receita, maximizar lucro. E quando falo em minimizar, é custo, tempo, desperdício e por aí vai. Vamos lá. Então, a primeira parte já foi feita, né? A segunda etapa é o quê? É determinar as variáveis. É aquilo que você quer calcular. Então, o que você quer calcular? Eu quero calcular a quantidade de suco a ser consumida, que eu vou chamar de XS. X, que é uma variável, e S, porque é suco. A segunda variável, se você olhar na tabelinha, deixa eu até copiar a tabelinha para cá, peraí, rapidinho. Rapidinho. Deixa eu copiar a tabela para cá. Peraí, que eu estou que está um pouquinho lento, mas vai dar certo. Já aparece para vocês aí. Vou colocar aqui no cantinho. Pronto, aqui vocês vão estar vendo aí já. Pronto, tá vendo aí. Deixa eu só voltar para lá. Pronto. Pronto, beleza? Então, ó, a primeira variável está aqui, ó. Aí é a quantidade de suco. Eu vou chamar de XS. Se alguém quiser chamar de X1, tudo bem, desde que você saiba que X1 é quantidade de suco. Já a quantidade de contrafilé, vou chamar de XC. Se alguém quiser chamar de X2, também pode. A quantidade de legumes a ser consumida, está aqui, ó. Que eu vou chamar de XL. Ou X3. Certo? São as três variáveis a ser determinadas. Então, quero saber qual é a quantidade de suco, quantos litros de suco você vai tomar por dia, quantos quilos de contrafilé você vai tomar por dia e quantos quilos de legumes você vai tomar por dia. Certo? Então, aqui são minhas três variáveis. Próxima etapa, o que é? É determinar a minha função objetivo. Como é que eu faço para determinar a função objetivo? Deixa eu copiar de novo essa tabela para ficar fácil. Para não bater com aqui. Né? Copiar para cá. Copiar menorzinho aqui para vocês conseguem enxergar. Beleza, vou botar aqui embaixo, tá certo? Bota aqui embaixo. Pronto. Estão vendo aí? Vamos lá, então, ó. Primeira coisa. Então, minha opção para objetivo é determinar o meu custo mínimo. Ó, custo mínimo. Por que eu sei que é custo? Porque está no enunciado. Né? Eu quero obter o meu custo mínimo. A minha função objetivo vai ter que ter 3x. Por quê? Porque para cada x é uma variável. Uma para o suco, uma para o contrafilé e outra para o legume. Vezes quem? Se esse custo é o meu custo unitário, é 2 vezes XS. Quanto é meu custo por quilo? 4 quilos, R$ 4. Então, seria 4 vezes XC. E legume, quanto é meu custo? O meu custo é 1. Então, ficaria 1 vezes XL. Gente, só com isso aqui, ó, tu já garantiu um ponto da prova. Um ponto da prova. É para fazer isso. Ok? Então, apesar de ter muito letra, mas ela não é difícil. É só você identificar quem é a variável e quem é o coeficiente que multiplica por ela. Se é custo, é custo. Tá? É custo aqui, ó. Custo é essa coluna aqui de baixo. Vou botar com marca-texto aqui. Custo é essa linha aqui de baixo. Aqui é o meu custo.
2 é o custo do suco. 4 é o custo de cada quilo de contrafilé, como é por quilo. E R$ 1 de legume é para cada quilo de legume. Ok? Aí agora, vamos partir para quê? Para as restrições. Quais são as restrições? Eu tenho uma restrição que é o requisito mínimo de nutrição, ou seja, de vitamina B, eu tenho 11 miligramas para tomar, pelo menos. Na vitamina F, são 70 miligramas. E na vitamina G, é 250 miligramas. Então, eu tenho três restrições aí. Uma, para a quantidade mínima de vitamina B. Outra, vitamina mínima, quantidade mínima da vitamina F. E a terceira restrição é a quantidade mínima da vitamina G. Existe uma quarta restrição, que daqui a pouco eu falo, que ela é igual para todos os casos, que é a restrição de não negatividade. O que significa isso? É você garantir que não vai ter resposta zero. Porque se você tem uma quantidade mínima a se tomar, não pode ser zero a quantidade. Né? Tem que ser maior do que aquele valor. A não ser que a quantidade seja zero. Aí não tem para onde correr. Espera que chegou mais gente aqui. Kelly chegou. Boa noite, Kelly. Certo? Então, vamos lá. Então, fizemos a minha função objetivo. Está aqui em cima. Função objetivo. Que como é que você faz? De um lado, você coloca o objetivo, que no nosso caso é o custo mínimo. Foi dito na questão. Vou voltar aqui para trás só para a gente ver aqui, ó. Está na questão aqui, ó. Está no enunciado da questão, ó. Eu quero o custo mínimo. Está aqui na questão. Certo? Segundo, eu vou ter as minhas variáveis. XS, que é a quantidade de suco a ser tomada. XC é a quantidade de contrafilé a ser, né, comido. E de salada, que ele colocou legumes, é o meu XL. Se eu tenho 3 variáveis, aqui eu vou ter 3 parcelas. E o meu coeficiente que vem na frente é exatamente o custo unitário de cada parcela, de cada variável. Então, se, por exemplo, eu tomar 1 litro de suco por dia, eu vou gastar R$ 2. E se eu comer 2 quilos de carne por dia, eu vou gastar R$ 8. E se eu gastar 5 quilos de legumes, vou gastar 5. Tá? Você vai somar 2 vezes 1, 2, mais 8, 10, mais 5, 15. Então, meu custo diário com essa minha dieta, ou com essa alimentação, com esse almoço, tá certo? Mas eu acho que isso aqui deve ser por dia, né? Porque 2 quilos de carne numa refeição, que dieta é essa? Né? Deve ser por semana, né? Para você gastar R$ 15 por semana nessa dieta. Tá? Claro que esse valor está desatualizado, mas só fica valendo a didática. Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar primeiro, ó, com a restrição do consumo de B. Quanto é o máximo que eu posso consumir? 11, ó. Eu só posso consumir 11. Então, vamos lá. Então, qual é a quantidade de vitamina que contém no suco? 2. Aqui, ó. 2XS. O XS continua. Porque vai ser 2 vezes a quantidade de suco. A segunda parcela vai ser 2 também, por acaso, vezes a quantidade de contrafilé. Aqui vai ser quem? XS. Vou colocar aqui, até aqui em cima. Aqui vai ser XS. Isso aqui vai ser XC. Ou X2, vai depender do que você quiser fazer. E aqui vai ser XL. Então, a minha primeira restrição vai ser quanto? Vai ser 2XS mais 2XC mais 2XL. Tem que ser maior ou igual a 11. Por quê? Porque isso aqui é a quantidade mínima que você tem que comer. Então, você tem que comer pelo menos 11 ou mais de 11.
Aí a gente vai fazer a mesma coisa 3 vezes. A próxima restrição é para a próxima vitamina, que é a vitamina F. Eu vou analisar essa coluna agora aqui, ó. Essa fila aqui agora, essa linha. Então, tem agora aqui a restrição da vitamina F. Alguém perguntou? É 20XL, né? O senhor falou 2XL de novo. Não, é 20, perdão, é 20 XL, é 20. Que é o que está na tabela aqui, ó. Vou apagar aqui. O 20 aqui, ó. Esse 20 aqui, tá vendo? Sempre é na mesma coluna. Tá? Na mesma coluna. Aí vamos fazer o 2, o 2. Quanto é a quantidade de vitamina F que está contida no suco? É 50 para cada litro. Como eu não sei a quantidade de litros que eu vou tomar, então eu boto 50 vezes XS. Já para o contrafilé, é 20 vezes XC. Se alguém quiser chamar de X1, X2, X3, não tem problema nenhum. Desde que você saiba que X1 é suco, X2 é contrafilé, e X3, ó, a minha quantidade é 30 por quilo. Então, 30 vezes XL. Eu tenho que comer mais do que 70. Então, tem que ser pelo menos 70, por isso que é maior ou igual a 70. Eu não posso ter 60. Porque se for 60, eu não estou obedecendo a minha restrição. Então, o sistema ele vai eliminar a resposta. A próxima restrição, vou até fazer aqui, ó, sem ver a resposta, né? A gente fazer conjunto, é a vitamina G. Vitamina G. Vitamina G. Então, lá. Então, 80, ó. 80XS mais, próxima coluna, 70XC mais 80XL. 80XL. E tem que ser maior ou igual a quanto? Aí você vai aqui, ó, 250. 250. Tá aqui a minha terceira restrição. Vamos ver se está certo? Olha lá. A terceira restrição, quanto ao consumo da vitamina G, é 80, né? Deixa eu só copiar de novo aquela tabelinha e voltar aqui para vocês olharem. Copiar aqui embaixo. No cantinho. Pronto. Certo? Aqui, ó. A minha terceira restrição, que é referente à vitamina G, eu tenho 80XS, 70XC, mais 80XL, maior ou igual a... Você faz até aqui, vê. Ó, até na própria coluna você faz aqui, ó. 80XS mais 70XC mais 80XL maior ou igual a 250. Está escrito aqui. Só um minutinho aqui. Beleza? E a última restrição é a restrição de não negatividade, ou seja, é garantir que XS, XC e XL são maiores ou igual a zero. Ou seja, não vai ter valor negativo. Ou seja, tu não vai poder tomar menos 1 litro de leite ou menos 1 litro de suco. Tem que ser valores no mínimo igual a zero. Certo? Ou seja, você não vai tomar suco. Você vai ter que distribuir essas vitaminas na salada e no legume. Certo? Então, veja a etapa das questões. Identificar o objetivo, identificar as variáveis,
determinar a função objetivo e, por fim, determinar as restrições. Não quer dizer que sempre serão 3. Pode ser 5, pode ser quantos quiser. Cada questão vai dizer a necessidade. O que toda uma vai ser igual é sempre a quarta. A restrição ou negatividade vai ter em todas. Certo? As demais, cada caso vai ser um caso. Aí você vai ter que analisar sempre a tabelinha que for dada. Beleza? Eu acho que a nossa atividade, aí a nossa resposta é aqui, ó. Né? O modelo fica com essa função objetivo, sujeito às restrições. Aqui estão minhas 4 restrições. A resposta que eu quero é isso aqui. Isso aqui vale 1 ponto, isso aqui vale 2 pontos. Eu estou sem a minha pranchetinha aqui, não estou escrevendo direito, então. Certo? Então, primeira questão da prova da gente é para você encontrar isso para cada. Eu vou ter 3 opções de questões. A gente fez hoje a questão envolvendo composição. Tem mais 2. Uma de produção e uma de transporte. Vou fazer uma de cada. Tá? Aí você vai ter 3 modelos para cair num desses 3 na prova. Certo? Deixa eu só meter aqui que é minha chefe me ligando. Aí deve ser branca. Rapidinho. Beleza, foi minha chefe que ligou, pronto. Ô, professor, Pois não, pode falar. me refresca minha memória aí, que eu acho que eu não peguei bem esse surgimento desse 11, esse 70 e esse 250 aí. Beleza, deixa eu fazer melhor. Vou mostrar você aqui, peraí. Você que vai dizer onde tá. Peraí, que não era aqui. Cabeça. E pronto. Achou? Olha. Fala aí, vitamina. Vitamina. 70
Porque ele vai dizer, porque vai ter questão, vai dizer, olha, a minha Não, restrição ela já está determinada ali no já quadro, está não é tudo, isso? veja, já vai vir tudo. Entendi, O que beleza, você vai ter que fazer é tirar essas informações da tabela e montar a equação, beleza, tranquilo. certo? Somente isso. Alguém chegou para um amém aí, peraí. Boa noite, Arthur. Ó, peraí, deixa eu, antes de passar a atividade, cadê? Eu tinha colocado no chat. Cadê meu negócio? Deixa eu ver se ainda está aqui, peraí, deixa eu ver se ainda está aqui. Vou colocar de novo no... Ah, não, deixa eu copiar aqui, peraí. Copiar. Pronto, tá? Pronto. Se lembra que eu falei na aula passada sobre o cara saber a diferença entre algo que é urgente e algo que é importante? Pronto, tem esse videozinho aí pequenininho. Depois da aula vocês assistem, tá? Pra... eu vou até copiar esse vídeo e vou jogar no grupo logo, antes que eu esqueça. Ó, tá lá no grupo também. Certo? Vamos lá. Então, veja. Só voltar aqui para a minha tela de apresentação aqui. Pronto. Então, veja que todas as informações você vai tirar da tabela. Tá? No nosso caso aqui, a minha limitação foi o quê? A parte nutricional. Mas às vezes pode ser a quantidade de matéria-prima. Ou a quantidade de horas disponíveis para realizar cada tarefa. Certo? Então, assim, cada caso é seu caso. Tá certo? Mas o importante é você visualizar a partir de uma tabelinha, né? Você conseguir extrair os fatores. Tá? Claro, pessoal, que a bronca seria agora. Você teria que responder essa equação, Fê. Uma equação com uma, duas, três, quatro, cinco equações. Tá? Então, matematicamente falando, né, tem que usar o método simplex, que não é tema do nosso curso. Tá certo? Mas como é que eu vou fazer para responder isso, né, nas próximas aulas? Eu vou utilizar o Excel. Certo? A gente vai responder essa aula hoje, essa questão hoje. Nossa próxima aula é presencial. Eu vou responder as outras duas modalidades. Só mostrar para vocês quais são as outras duas aqui, ó. Que acho que está no slide 3. Jesus. Vou botar na monheca. Aqui, ó. Transporte, composição e formação de produção. Hoje nós vimos isso. Próxima semana veremos transporte e formação e produção. Certo? Serão esses dois aí. A aula de hoje fica gravada, você tem como assistir depois com calma. Tá certo? Até recomendo assistir passo a passo. A nossa tarefa de casa, né, a nossa atividade 9, tá vendo que estava errado mesmo, né? Eu botei 10, mas 9. É encontrar exatamente a minha lei de formação e as minhas restrições. Qual é uma dica? Cadê minha restrição? Está aqui, ó. Nem li o enunciado, mas está aqui, ó. A minha restrição é isso. Tá certo? E eu acho que ele vai querer saber de lucro, né? Cadê a pergunta? Uma fábrica de imóveis tem um estoque de 50, 500 metros de tábua, 300 de prancha, né? E 200 de painéis. Tá aqui, ó. Tá dessa coluna aqui, ó. A fábrica dispõe de uma linha de imóveis com os seguintes produtos: carteira, mesa, estante e prateleira. Aqui já está as variáveis aqui, ó. Bonitinho. Uma variável é o número de carteiras, a outra variável é o número de mesas. Aí você chama, ó, X1, X2, X3 e X4. E aí imagine que você quer, não está aqui, né, que quando eu cortei o slide terminei apagando, ele quer saber qual é a minha
o meu modelo, né, matemático, para que eu tenha lucro máximo. Então, lucro que é receita, eu tenho custo, é lucro máximo, não é lucro. Eu não tenho custo aí, né? Eu tenho o valor de venda aqui, né? O valor do produto, certo? Então, eu só tenho receita, né? Então, eu quero aumentar a minha receita, já que aqui eu não tenho custo. Porque senão teria que ser lucro, lucro é a receita menos os custos. Só que nesse caso aqui, ó, eu não quero maximizar o lucro, eu quero maximizar a receita. Tá? Aí você vai encontrar a minha equação, a lei de formação, né, a função objetivo, que vai conter R máximo, é igual a x1 vezes 110, x2 vezes 90. Já estou fazendo a questão, né? Parei aí, tá? Já parei aí, vai estar gravado, depois vocês voltam aí, analisam, e o resto ele é. No nosso caso, eu vou ter uma restrição, duas restrições, três restrições, mais aquela de não negatividade. Aquela restrição continua tendo, de não negatividade. Certo? Então, esta atividade precisa ser entregue até o dia da prova, né? Até o dia da prova você entrega essa bicha aí. Beleza? Deixa eu só voltar para lá, parar o compartilhamento. Ei, professor, boa noite. Então, pessoal, semana que vem, aula presencial, já já, assim que o Google liberar a gravação, eu disponibilizo a gravação para vocês. Beleza? Então, pessoal, boa noite. Eu vou parar a gravação aqui e vou jantar.